Meus prezados amigos e amigas, você está no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu quero te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. E hoje nós vamos dar continuidade à análise das cartas psicografadas. Esta carta é de uma trabalhadora espiritual do nosso centro, do nosso Núcleo Espírita Kardecista Renascer aqui em Goiânia. E ela escreveu esta mensagem através da médium Eliane no dia 9 de agosto de 2018. E esta carta começa assim: éramos muito crianças quando nossa mãe desencarnou e nosso pai, entristecido e acovardado, saiu pelo mundo, deixando-nos, eu e meus irmãos, aos cuidados de tia Isaura e tio Paulo. Eles não eram de fato nossos parentes legítimos. Eram vizinhos e amigos e muito queridos, que meu pai conhecia desde sempre. Tia Isaura havia gerado apenas um bebê que nasceu sem vida, antes da gestação completa. Depois, embora as garrafadas e promessas para a santa, nunca mais conseguira engravidar. Era bondosa e afetuosa. Teria sido uma ótima mãe para aquele anjinho que se fora tão cedo. Ela era do tipo de mulher que vivia para cuidar da casa e dos outros, sem tristezas e com uma alegria comedida, e com a frustração de não ter gerado seus próprios filhos. Tio Paulo era sério, homem simples do campo, não herdara nenhuma fortuna. Tudo que possuía de bens materiais havia sido dado de bom grado pelo sogro, que demonstrou grande contentamento com o casamento da filha. O sogro sabia que sua Isaura, embora doce e de bom coração, não tinha as feições muito aprazíveis aos moços. Depois de casados, os dois viveram uma vida calma e serena, sem grandes episódios além da perda do filho. E assim, eu e meus irmãos passamos a viver sob os cuidados dos tios. Quando o papai se foi, levando consigo alguns pertences e as joias que eram de mamãe, eles mudaram-se para nossa casa, que era maior e mais confortável. Não senti a falta de mamãe, e passei boa parte de minha vida pensando que devia me sentir culpada por isso. Ela já estava doente quando nasci, e as lembranças que eu trazia dela eram de um semi-cadáver, sempre acamada, o rosto e as mãos ossudas, o olhar vazio, envolvida em seu próprio sofrimento. Seu quarto cheirava doença e estava sempre escuro. Tia Isaura não quis ocupar o quarto que era de mamãe, embora fosse o melhor da casa. Transformou em uma sala de música e leitura e mantinha as janelas com cortinas coloridas e vasos sempre com flores alegres e frescas. O cheiro de mamãe logo desapareceu das minhas memórias, assim como sua lembrança, até ficar apenas um retrato na parede, mamãe e papai no dia do casamento, ambos sérios, olhando para o nada, o pavor estampado nos olhos. Meus irmãos logo foram para a cidade. Havia o colégio interno e as freiras. Por misericórdia e também por reconhecimento à família de tia Isaura, que desde muitas gerações sempre fora muito generosa com a igreja, aceitaram acolher os órfãos. Eu, que era mais nova, fiquei mais tempo com tia Isaura e tio Paulo. Embora sentisse falta de papai e dos irmãos, logo acabei gostando daquela nova vida. Antes de mamãe partir, só se lembravam de mim para dizerem: não faça isso, não faça aquilo, Mariana não mexa, Mariana não. Agora, a casa era espaçosa e eu tinha toda a liberdade para percorrer todos os cantos, dentro de casa e nas redondezas. Antes não me permitiam nem mesmo ir ao quintal. Eu devia ficar dentro de casa, acompanhando minhas irmãs em suas intermináveis orações e jejuns, ou sentada à beira da cama, velando minha mãe quase viva. Não desejei sua morte, até porque não entendia e nunca ninguém jamais se deu ao trabalho de me explicar o que era. E naquela nova vida, com tio Paulo longe a maior parte do tempo e tia Isaura ocupada com a casa, eu podia correr livremente atrás das galinhas depois de recolher os ovos, subir nas árvores e comer quantas frutas quisesse, sem ninguém se importar. Tia Isaura me poupava de ajudar nas tarefas domésticas e eu tinha muito tempo para brincar.
Mas eu também cresci e fui para o colégio interno com os outros. No colégio continuei afastado de minhas irmãs. Augusta, mais velha, fugira com um noviço. Esther e Luísa planejavam consagrarem seu Cristo e se preparavam para tornarem-se freiras. Os dois meninos, Mariano e Adalberto, estudavam no colégio dos padres. Passavam as férias de final de ano em casa, mas sempre ficavam ansiosos para retornarem logo às aulas e poderem voltar para a cidade. Não viam graça naquela vida rotineira e parada do campo. No convento eu aprendi pouco sobre o que realmente me interessava como ciências e muito como ser uma boa dona de casa, o que não foi de todo ruim, porque tia Isaura me preparava para ser esposa e eu não intencionava seguir os passos de Luísa e Esther. Não demorei muito a arranjar um noivo, Mauro, amigo de meus irmãos que viera passar as festas de fim de ano conosco. Se enamorou de mim e passamos a nos corresponder até ele pedir-me em casamento. Eu deixei o colégio e fui morar com a família de Mauro, até ele terminar a faculdade. Minha doce tia Isaura sofreu com minha ausência. Os outros irmãos, embora nunca lhe tenham faltado com devido respeito, não foram de fato afetuosos e acabaram se distanciando com o tempo. Eu, ao contrário, mesmo depois de casada e já com os gêmeos para cuidar, continuei visitando a ela e a meu tio com regular frequência até o fim de suas vidas. Tia Isaura foi primeiro. Desencarnou como um passarinho, fechou os olhos para dormir e não mais os abriu. Acordou assim, olhos fechados, mãos cruzadas sobre o peito e o sorriso triste e discreto no rosto. Tio Paulo não se demorou muito. Poucos meses depois, atirou-se no rio, num gesto solitário, apenas antecipando o fim de todos nós por medo ou tristeza, mais provável que pelos dois motivos. Quando meus meninos já estavam rapazes, acompanhando Mauro na carreira de direito, meu pai apareceu. Veio de repente. Augusta, minha irmã, apenas enviou uma carta poucos dias antes avisando, sem dizer o motivo de tão surpreendente aparição. Muito menos me informou que ele estava vindo não para uma visita, mas para ficar. Durante todos aqueles quase 30 anos eu nunca recebera sequer um bilhete de nosso pai. Augusta escreveu-me contando que havia muitos anos se correspondia regularmente com ele. Contou-me que após nos deixar, mudara-se para São Paulo, onde exercera sua profissão com algum sucesso. Casou-se e constituiu outra família. Porém perdeu a família e os bens materiais que conseguiu juntar em uma fatídica enchente. Não suportando mais uma tragédia em sua sofrida vida e já com a idade avançada, ficou muito doente física e mentalmente. Partiu dela a iniciativa de trazê-lo para ficar comigo. Quando meu já quase esquecido pai chegou, como era de se esperar, não reconheci aquela figura triste e patética. Apiedei-me dele e, embora fosse um estranho para mim, acolhi-o em nossa casa. Meu marido e meus filhos acompanharam-me na recepção e também acolheram aquele pobre homem digno de piedade, como qualquer filho de Deus. Os dias passaram e a saúde de meu pai foi piorando até ficar impossível continuarmos com ele em casa. Eram constantes os ataques de fúria e as crises de asma. Então o levamos para a estância na serra, local que abrigava pacientes desenganados, na esperança que os ares de lá lhe trouxessem algum alívio. Mauro e um dos filhos o acompanharam até a internação, e eu não mais o vi. 2 anos depois recebi uma carta fria e sucinta, comunicando o seu falecimento. Não lamentei seu desencarne, embora as lágrimas viessem aos olhos. Que triste vida daquele homem. Quando eu desencarnei, já com meus 60 e poucos anos, após algum tempo convalescente, permaneci um período em uma estação de repouso, uma espécie de asilo para readaptação de espíritos sem grandes comprometimentos. Encontrei Isaura, desta vez com um sorriso aberto e radiante. Ela contou-me de sua busca por tio Paulo. Depois de muito tempo procurando, finalmente o encontrara e aguardava ansiosamente permissão para visitá-lo. Agora sou uma trabalhadora do plano espiritual nesta casa espírita. Meu marido Mauro já está novamente encarnado,
ainda é uma criança e algumas vezes é trazido aqui por mãos amigas para receberem precioso tratamento. E eu alegro-me imensamente por poder revê-lo e por ser útil a tantos irmãos doentes que aqui comparecem para receber preciosos tratamentos. Agradeço a todos vocês por permitirem que tantos outros como eu aqui possamos trabalhar em prol do bem do próximo. E em especial por podermos juntos cuidar daquele que foi meu querido marido. Desejo que continuemos aqui unidos pela mesma necessidade e trabalhando pelo mesmo ideal. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, nosso mestre e irmão maior. Assinado Mariana, pela médium Eliane. Meus queridos amigos e amigas, como uma carta como essa revela a evolução de nossos sentimentos, de nossas emoções com relação às pessoas que convivem conosco e às pessoas que nós amamos. O amor nunca morre. O amor nos une nesta e nas outras vidas. Olha bem que grandiosidade. Uma família composta de pai e mãe, a mãe desencarna, o pai enlouquecido sai pelo mundo. Mas havia o tio Paulo e a tia Isaura, que eram chamadas de tios, mas nem eram parentes. Foram apenas pessoas que acolheram aquela família, composta de 6 crianças. E as acolheram, amaram, encaminharam na vida, dando a elas uma chance que elas souberam aproveitar, de ter o seu desenvolvimento emocional, espiritual, a sua família. Das 6 crianças, Augusta, mais velha, fugiu com o noviço. Esther e Luísa se tornaram freiras. Mariano e Adalberto seguiram suas vidas. E Mariana é essa que escreveu essa carta. A história do pai da família, que no desespero de ver-se sozinho com seus filhos, saiu pelo mundo, constituiu uma nova família. Me lembrou uma história que aconteceu aqui em Goiânia há muito tempo atrás e que me foi relatada por um amigo. Ele tinha um vizinho caminhoneiro e uma esposa com 2 filhos. Ele saía para viajar com o caminhão e nessas suas idas ele não mais voltou e nem deu notícias. Depois de quase 10 anos, a mulher, abandonada, encontrou um viúvo que também tinha 2 filhos. E eles foram viver juntos, constituir uma família e construir uma casa no mesmo lugar em que ela morava. Quando o marido caminhoneiro desapareceu, ela já vivia em um barracão do fundo. Mas quando ela foi viver junto com o homem que era viúvo e trouxe da viuvez 2 filhos, eles foram viver neste barracão com os 4 filhos e construíram na frente um enorme sobrado, muito bonito, com piscina e tudo. Passado mais de 20 anos, um dia um caminhão estaciona na porta e desce um homem perguntando se naquela casa alguém conhecia o seu Agenor, que era aquele homem que era o caminhoneiro que havia abandonado a família há mais de 20 anos atrás. Naquele momento estava em casa apenas a senhora, que era a esposa do caminhoneiro. Ele então afirma para ela que ajudasse ele a descer da cabine um homem muito doente, que era o Sr. Agenor. E tinha acontecido com o Sr. Agenor exatamente o que aconteceu com a família da Mariana. Ele mudou-se, constituiu lá longe uma nova família, ele se tornou alcoólatra, com câncer. A família não suportando ele foi morar na rua. Um caminhoneiro, um dia parado numa praça, ele se aproximou e começou a conversar. E disse que era de Goiânia, que provavelmente tinha uma família aqui e que estava com câncer, vivendo como pedinte numa capital lá no nordeste do Brasil. Por uma coincidência, esse caminhoneiro ia passar por Goiânia, colocou ele na cabine e trouxe até a casa. E encontrou uma família de 4 filhos, 2 dele e 2 do homem com quem a sua mulher havia se casado, porque eles consideravam que o Sr. Agenor já estava morto. E a atitude dessa família foi muito interessante, porque tanto o marido e a mulher acolheram e ele foi viver lá no fundo, no mesmo barracão, agora reformado, arrumadinho, e ele ainda viveu 4 anos. Então estes gestos de amor, de carinho, de fraternidade, eles ecoam pela eternidade, porque este é o gesto que Jesus espera de nós. E um dado interessante da mensagem, a Mariana, ela está acompanhando o seu amado marido, que agora está reencarnado e é uma criança que recebe tratamento em nosso centro espírita. Então, das muitas crianças que recebem tratamento aqui, uma delas pode ser o amado marido de Mariana. E é o menino. A vida continua.
Nós vamos e voltamos, sempre envolvidos nos mesmos grupos, para que o amor existente entre nós se fortaleça em cada vida, seja aqui no plano encarnado ou seja no plano desencarnado. Quando nós reencarnamos e trazemos para a nossa esfera de convivência os desafetos, aqueles que não conseguiram nos perdoar e aqueles que nós não conseguimos perdoar. Porque situações de discórdia não são aceitas pelas leis universais. E todo amigo, em cada existência, se torna um amigo ainda mais forte. Todos os nossos amores, em cada existência, se tornam amores ainda mais fortes. E cada inimigo, um dia será um amigo valoroso, próximo, querido, companheiro, com quem teremos vontade de compartilhar nossas vidas. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigado.